morte é a nossa última inimiga. Não há como escapar. Há um ditado norte-americano e fizeram até um filme com alguma graça à volta desta ideia que diz que dos impostos e da morte ninguém consegue escapar. Diante dela, todos nós trememos, nem que seja um pouco. Ela traz a tristeza da separação, afinal, morte significa separação. E para alguns, ela traz a grande angústia da incerteza. A pergunta, o que vem depois? O que acontece? Se há algo mais, para onde vamos? Eis questões que atormentam o homem há séculos e para as quais existem algumas respostas bastante diferentes. Na sociedade secular em que vivemos, em que o consumismo vai tomando cada vez mais conta dos corações e que, de um modo geral, vai se globalizando, há muita gente que acredita que a vida é apenas um curto período neste mundo e que, quando for interrompida pela morte, acabou. Isto que vivemos aqui é tudo o que existe. Não há nada para além desta vida. E esta é a base da filosofia que faz com que a busca do prazer, a fome da juventude, a rebeldia contra qualquer tipo de limitação e a convocatória generalizada ao deboche e à luxúria sejam a ordem do dia. Numa sociedade que acredita que nós apenas temos que aproveitar esta vida, porque depois não há mais nada, essa seria a maneira correta de se viver. Mas o cristão, o que ele crê? Nós queremos, irmãos, que esta vida é, de fato, curta e que logo nós vamos deixá-la. Mas queremos, segundo a palavra de Deus, que a deixamos para habitar, continuar a existir, a viver numa outra realidade. Porque nós não fomos feitos apenas carne, mas espírito, semelhantes a Deus. E permaneceremos, mas não nesta realidade em que vivemos, mas numa outra, em que o cristão sabe que vai encontrar com Cristo. Assim como queremos, e já lemos e cantamos hoje, que um dia Jesus voltará a este mundo. O apóstolo Paulo, temos acompanhado a sua carta, a carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, a primeira carta, e temos lido a cada semana um bocadinho. O apóstolo Paulo, na sua estadia em Tessalónica, ficou apenas 3 semanas e naquele curto tempo ele não teve oportunidade de preparar os crentes daquela cidade, aqueles que se converteram, em todos os aspectos doutrinários. E algumas coisas importantes ficaram por dizer. E talvez, muito possivelmente, uma delas tenha sido o ensino a respeito da morte e uma explicação mais detalhada sobre a volta de Jesus. Paulo recebeu informação de que aqueles cristãos tinham ficado fiéis, tinham permanecido firmes, não tinham cedido à perseguição. Mas provavelmente Paulo recebeu também a informação que durante o período depois que ele saiu daquela cidade, houve alguns dentro da comunidade cristã que morreram. Acontece. Os cristãos também morrem. Mas ao morrerem os cristãos na cidade de Salónica, aquela nova comunidade que não estava preparada para esta questão, do ponto de vista cristão, reagiu como reagia antes. Não sabia muito bem como e, portanto, continuou fazendo como fazia antigamente. Como no seu tempo de pagãos. Choraram e se desesperaram e mostraram toda a angústia que mostravam antes de conhecerem o Senhor Jesus. E por isso, na sua carta, Paulo precisou falar sobre este assunto, para ajudar estes irmãos daquela cidade a entenderem esta verdade. E ao fazê-lo, ele nos ajuda a nós, porque também nos instrui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Paulo diz aos crentes
em Tessalónica. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Notemos, irmãos, algumas das verdades importantes que estão aqui descritas. Primeiramente, gostaria de referir aos irmãos, porque isto é um ponto doutrinário importante para nós, que Paulo utiliza aqui a linguagem metafórica do sono para se referir à morte. Ele diz os que dormem no Senhor. E alguns não entendem muito bem isto. Esta linguagem era comum mesmo na literatura secular. Muitas vezes, ao falar da morte, se referia a ela como um sono, e daqueles que morreram como alguém que estava a dormir. Mas Paulo não está aqui a ensinar que aqueles que morreram no Senhor ficam em estado de sono até a volta de Jesus. Não é isso que Paulo está a dizer, porque isto seria contraditório a tudo o que nós encontramos em outras palavras do próprio Paulo e nos ensinamentos do Senhor Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, quando Jesus fala a respeito do rico e Lázaro, um salvo e o outro perdido, ele fala destes dois tendo passado desta vida para a outra realidade, mas na outra realidade, tanto o salvo quanto o perdido estão conscientes, sabem o que estão a experimentar. O rico está em sofrimento e tem consciência do que sofre. Lázaro está em gozo e tem consciência da sua satisfação. Portanto, Jesus deixa claro que não existe aqui nada de um sono constante até à volta de Jesus. Em Lucas 23, quando Jesus está a morrer, ao seu lado, no Calvário, está um ladrão que reconhece os seus pecados e mesmo naquela hora fatídica e final, pede a Jesus que tenha misericórdia da sua vida. Reconhece em Jesus o Messias, no momento menos provável em que ele está a ser morto pelos romanos. Ele reconhece que Jesus é o Salvador e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde àquele homem de forma categórica, como era apanágio do Senhor Jesus, e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Certamente, se aquele homem fosse ficar em estado de sono até a volta do Senhor, não poderia estar com Cristo. Portanto, é uma afirmação categórica daquilo que vai acontecer. Jesus afirmou aos seus discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas. E estas moradas certamente não são para estarmos adormecidos nelas, mas para desfrutarmos destas moradas celestiais. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda carta, a certa altura, ele diz que o melhor era morrer para o cristão, porque morrer seria habitar com o Senhor. E escrevendo aos Filipenses, ele usa a mesma expressão, porque ele diz que estava em aperto, não sabia o que é que queria. Se ficar aqui, ele podia continuar servindo a Deus, mas era melhor partir e estar com o Senhor. Evidentemente, ele não está a falar de dormir, está a falar da presença sentida e consciente do Senhor Jesus. E no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João tem uma visão celestial, ele vê os salvos que já partiram. E os salvos que partiram não estão a dormir, eles estão bem acordados, bem conscientes, na presença do Senhor, a adorá-lo, a servi-lo, com satisfação, em plena consciência do que se passa. Portanto, irmãos, nós não temos dúvida de que esta expressão usada pelo apóstolo Paulo não foi para ensinar uma doutrina, mas foi para trazer uma noção de consolo, de descanso ao coração daqueles que criam. A ênfase de Paulo era que, em vez de se desesperarem, como acontecia com aqueles que não tinham qualquer tipo de expectativa, os salvos
em Cristo deviam saber que a morte no Senhor Jesus é como dormir. É como fechar os olhos aqui para acordar na presença do Senhor. É como descansar. E eu creio que, a não ser em casos patológicos, em casos de doença, ninguém tem medo de dormir, não é? Quando isso acontece é porque há aqui alguma coisa muito grave. Mas normalmente dormir é uma coisa desejável. E quando as pessoas não estão a dormir bem, inclusive vão ao médico. Eu tenho algumas consultas por semana em que as pessoas vão ter comigo e dizem: doutor, ajude-me lá que eu não consigo dormir em condições. Porque dormir é tão bom, não é? É tão bom. Quando nós podemos descansar e repousar. E certamente esta era a ênfase que Paulo está dando para que nós possamos compreender o descanso que existe no Senhor. Mas, na continuidade deste texto, depois de ter usado esta metáfora, o apóstolo Paulo dá ênfase na ressurreição dos salvos. A palavra de esperança de Paulo aos crentes em Tessalónica se prendia ao fato de que todos nós um dia ressuscitaremos como Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu no Calvário. Não há qualquer dúvida sobre isto. Foi colocado na sepultura e ao terceiro dia ele saiu de lá. Mas não saiu com o mesmo corpo que tinha antes. O corpo de Jesus era reconhecível, as pessoas olhavam e conseguiam identificá-lo. O corpo de Jesus até trazia as marcas que ele tinha tido enquanto aqui estava, e esta é uma das características do nosso Salvador. Porque às vezes nós dizemos: mas nós sofremos tanto, será que Deus tem alguma coisa a ver? Será que Deus se compadece do nosso sofrimento? Irmãos, não há nada como nós olharmos para Jesus e lembrarmos que Jesus ficou conhecido pelas cicatrizes. Quando Jesus quis que os discípulos tivessem a certeza de quem ele era, ele não mostrou um documento de identidade, nem contou uma história. Ele mostrou cicatrizes. Querem ter a certeza que se eu... Olhem aqui, olhem os meus pés. Querem que eu vos mostre ao lado? São cicatrizes que mostram quem o nosso Salvador é. Então não temos dúvida da sua morte. E ele ressuscitou com este corpo reconhecível, mas novo. A Bíblia diz que ele entrava no local e não era preciso abrir as portas, que ele saía e ninguém percebia que ele tinha ido embora, que ele estava aqui e logo estava lá a não sei quantos quilómetros de distância. O seu corpo era um corpo preparado para a eternidade, não mais com as limitações que nós temos, de tempo e de espaço. Os irmãos que estão aqui não podem estar em mais lugar nenhum. E se quiserem se deslocar daqui para o outro lado, vão demorar um certo tempo para lá chegar. O corpo ressuscitado não tem esta limitação. E a palavra do apóstolo Paulo nos diz que um dia nós experimentaremos o mesmo. Aqueles que morreram em Cristo um dia ressuscitarão com corpos novos. Ele vai elaborar a respeito deste tema na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Se o irmão quer realmente conhecer a verdade sobre a ressurreição, depois leia 1 Coríntios 15 em casa. É um capítulo magistral inteiro sobre a ressurreição. Mas aqui de uma forma breve ele nos afirma isto. Jesus levantou da sepultura com um corpo preparado para a eternidade. Um corpo com outra qualidade. Um corpo que não mais murchará, que não mais morrerá, que não mais terá doenças. E um dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão da mesma maneira. Porquê, irmãos? Porque nós fomos feitos por Deus. Corpo, alma e espírito. Temos uma parte física e uma parte espiritual. E quando morremos em Cristo, a nossa parte física vai ficar aqui. Como consequência do pecado, o corpo precisará morrer e o pó voltará à terra, como era, e o espírito a Deus que o deu. Aqueles que são salvos em Cristo, o seu espírito volta ao Senhor e de forma consciente estão na presença de Deus, porque Deus é espírito e eles em espírito estarão na sua presença. Mas e o seu corpo? O seu corpo ficou aqui. O seu corpo transformou-se em pó e desapareceu. Então um dia, irmãos, apesar de já estarem na presença do Senhor, eles ainda não estão completos, porque lhes falta o corpo. Então a Bíblia diz que um dia ressuscitarão. O seu corpo será então devolvido a eles. E então de forma completa eles poderão estar na presença do Senhor. E contrariamente ao ensino judaico, que o apóstolo Paulo conhecia bem, estes que morreram ressuscitarão primeiro. Porque dizia o ensino judaico que os que estavam vivos teriam vantagem. Mas Paulo diz que não. Que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E então o Senhor tratará com aqueles que estão vivos. E os vivos? O que acontecerá com os que estiverem
vivos na volta de Jesus. Paulo ensina aqui e diz, e notem, irmãos, que Paulo enfatiza que aquilo que ele está ensinando, ele recebeu como revelação direta de Deus. Ele diz aqui, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é a opinião dele, não é uma ideia ou uma sugestão que ele tem. Ele tem certeza, o Senhor compartilhou isso com ele. Seja por aquilo que ele recebeu dos apóstolos anteriores, seja por aquilo que ele encontrou escrito, seja por aquilo que Deus lhe revelou através de visões ou sonhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo muitas vezes. E ele diz que o Senhor vai voltar, e quando ele voltar no céu, vai haver um sinal muito claro da sua volta. A volta de Jesus não vai se dar como a sua primeira vinda. Quando Jesus veio, ele veio de forma quase silenciosa, quase secreta, escondido. Ele nasceu numa estrebaria em Belém, numa aldeia com pouca importância, e apenas quem foram informados foram pastores que estavam naquela região e guardavam os seus rebanhos pela calada da noite. Os anjos foram aos pastores e disseram, nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal, encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Foi secreto. Foi secreto. Mas, irmãos, quando Jesus voltar outra vez, irmãos, vai dar na CNN, vai dar na RTP1 e na SIC, se eles ainda existirem naquele tempo. Vai aparecer em todo o lado, irmãos, porque vai ser algo mundial. Talvez naquele tempo, quando o Senhor dizia que aquilo que ia acontecer era que todos os povos da terra iam ver ao mesmo tempo, algumas pessoas achassem, mas como é que é possível acontecer uma coisa num lugar e todo mundo saber? Hoje já não é nenhum problema para nós, não é, irmãos? Hoje nós sabemos e nós vemos as coisas acontecendo em outros lugares do mundo e estamos aqui sentadinhos em nossas casas. Da mesma forma diz que vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Bom, meu irmão, eu não sei se isso o alegra, mas a mim dá-me vontade de saltar. Porque esta vai ser a hora da reivindicação da igreja. Irmãos, sabe o que é que isto significa? Que o noivo está vindo buscar a noiva. Os irmãos estiveram aqui de manhã, os que estiveram aqui de manhã sabem do que estamos a falar. A noiva somos nós, a igreja de Jesus. E Ele vai vir nos buscar. E quando Ele vier nos buscar, a palavra diz que vai-se ouvir um som de arcanjo. A trombeta do Senhor vai fazer chamada. Ele vai enviar os seus anjos, os quais vão juntar os seus escolhidos nos 4 cantos do vento de uma outra extremidade dos céus e a palavra diz que nós seremos arrebatados. A palavra grega original dá a ideia de uma coisa que é tirada rapidamente. Quase não se consegue ver de tão depressa que foi. Alguém chega ali e tira. E alguém que não prestou bastante atenção viu e de repente já não viu mais. Jesus descreveu isto quando ele fez o seu sermão profético, dizendo da seguinte maneira: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. E estando 2 moendo no moinho, será levado a uma e deixado a outra. Vigiai, pois. Vigiai, pois. Irmãos, o arrebatamento será um acontecimento único na história da humanidade e que vai deixar perplexa toda a população mundial. Porque, simultaneamente, no mesmo momento, desaparecerão do mundo milhões e milhões de salvos. Não pode imaginar o impacto que isto vai ter. Cristãos de todos os cantos do mundo simplesmente vão deixar de lá estar. E as pessoas vão ser surpreendidas. Provavelmente vai acontecer muitas coisas desagradáveis, porque alguns daqueles que vão ser arrebatados pode ser que estejam a conduzir carros, comboios, aviões, não é? Eu já ouvi um pastor pregando e dizendo que os crentes não deviam ser pilotos de avião e nem motoristas de autocarro, porque isso era um risco muito grande na vinda do Senhor Jesus. Irmãos, eu não vou dizer isto, mas eu não sei o que vai acontecer com estas coisas, se os anjos do Senhor vão intervir. O texto não nos diz, mas diz-nos que a igreja vai ser arrebatada e de um modo extraordinário ela vai ser levada para estar com Cristo. Naquela hora, irmãos, aqueles que estiverem vivos não vão experimentar a morte. E como no caso de Enoque e de Elias, serão levados para o céu e o seu corpo humano que não morreu vai ser transformado. E sem experimentar a angústia da separação,
vão imediatamente receber um corpo vivo. Oh, irmãos, esta é a nossa expectativa. E ela é tão extraordinária que é por isso que o apóstolo Paulo dizia: nós, os que estivermos vivos. Eu gosto tanto deste pormenor, irmãos. Algumas pessoas podem dizer assim: ó, pastor, o apóstolo Paulo afinal também tinha as suas falhas, não é? Ele diz nós os que ficarmos vivos, ou seja, ele estava à espera que Jesus voltasse no tempo dele, ele enganou-se pelo menos por 2000 anos. Irmãos, eu não acho que seja engano. A expectativa do crente pela volta do Senhor Jesus não é engano. É uma expectativa correta, porque de qualquer maneira o Senhor vai voltar para nós. Ou Ele vai nos chamar individualmente, ou Ele vai nos chamar coletivamente. Mas essa é a expectativa do crente. Este ano, como os irmãos sabem, tive a experiência de despedir-me do meu pai. E das últimas vezes que estive com ele já falava muito pouco, mas das poucas vezes que ele falava, ele repetia com alguma frequência: estou preparado, estou pronto, só estou à espera que o Senhor chame. E nas suas últimas horas de vida, como é característico do quadro que ele tinha de saúde, entrou em dificuldade respiratória e com muita dificuldade ia puxando o ar, uma e outra vez. E a minha irmã ligou-me a explicar o que estava a acontecer e que ela tinha ido com ele de urgência para o hospital e ela estava muito angustiada, e eu disse a ela: aquieta-te e acalma-te, porque a hora está a chegar. Descansa no Senhor, Ele está pronto, Ele está preparado. E foi de consolo enorme para ela e depois para mim, quando ela me contou que nos momentos finais houve uma última respiração, e em vez de ser aquela respiração difícil, dolorosa, sofrida de quem estava a combater para conseguir respirar, houve simplesmente um suspiro de alívio. Como quem diz: ó Senhor, até que enfim Tu me chamaste. E com aquele alívio ela percebeu que Ele tinha partido. Meus irmãos, o crente vive na expectativa da volta de Jesus. Seja individual ou coletiva, nós vivemos para encontrarmos com o Senhor. Enquanto Ele permite que aqui estejamos, irmãos, Ele tem um plano para a humanidade e nós fazemos parte desse plano. Nós temos que descobrir aonde somos instrumentos, aonde o Senhor nos quer usar, aonde nós podemos ser bênção, mas que Ele nos encontre sendo bênção. E que na hora que Ele nos chamar, nós estejamos prontos. Seja indo, deixando este mundo, seja Ele vindo, a expectativa nossa é do encontro com Jesus. A nota que o apóstolo Paulo deixa nesta parte da sua carta aos Tessalonicenses é a nota do consolo. Ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não vivam como aqueles que não têm esperança e que olham para a morte com desespero e angústia. Saibam que nós estamos prontos. Se deixarmos este mundo, dormimos com Cristo. Se não, estamos na expectativa constante de que Ele venha nos buscar, seja como for. Nós temos a certeza de que um dia participaremos deste grande momento, em que vamos, junto com o Senhor, participar da sua segunda vinda. Seja vindo com Ele nas nuvens, sendo indo encontrar com Ele, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, irmãos, porque somos a noiva. E vamos ver o Senhor voltar aqui em glória. E com esta palavra, o apóstolo Paulo deixava os crentes de Salónica regozijados, alegres, contentes, consolados no Senhor. E que esta palavra seja também consolo para cada um de nós.